Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sexta-feira, 19 de maio, véspera do clássico entre Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, no estádio Newton Santos, o Glorioso busca retomar o caminho das vitórias, justamente para poder deixar para trás, virar essa página das duas derrotas consecutivas e de virada. Viradas essas que aconteceram em boa medida por conta de um retorno para o segundo tempo com uma concentração por parte do Botafogo aquém do necessário. Algo que, claro, não pode acontecer no Clássico. Até porque o Fluminense, que tem o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, dos 12 gols que tem até aqui, marcou 8 no segundo tempo. E desses 8, 5 aconteceram até os 15 minutos da etapa final. Justamente o período em que o Botafogo tem estado desligado e tem dado margem para que os adversários possam se aproveitar. Para vencer esse clássico, onde detalhes fazem a diferença, além da concentração, o Botafogo também vai ter que saber explorar muito bem os pontos fracos do adversário e neutralizar os pontos fortes. E claro, o meu objetivo aqui nesse vídeo, o meu propósito, é mostrar para você os caminhos que o Botafogo precisa percorrer para que a gente saia com os 3 pontos, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Só que antes de mais nada, Fogão, um pedido especial. Deixa o seu like, a gente está mirando aqui os 31 mil inscritos e quando você deixa o like, o YouTube distribui melhor esse conteúdo. Dessa maneira, outros torcedores como você passam a conhecer o Fala Fogão e a gente pode alcançar os nossos objetivos. Inclusive, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva nesse momento, por gentileza. O botão está aqui abaixo do vídeo, basta clicar em inscrever-se. É de graça e você ajuda pra caramba o nosso trabalho. Um outro recadinho especial aqui no começo desse vídeo é que a PagBet é parceira do Fala Fogão. Você tá pensando em fazer a sua fezinha nesse clássico contra o Fluminense? O link para se inscrever na PagBet tá aqui na descrição. Você se cadastra, pode fazer o depósito a partir de R$1 via Pix e o saque também é via Pix, então é muito rápido. A partir de R$1 você já consegue fazer a sua fezinha na vitória do Glorioso para cima do Fluminense. Sempre destacando que a plataforma te dá suporte se você tiver alguma dúvida, que você precisa ter, claro, responsabilidade na hora de fazer a sua fezinha no Glorioso, tá? Sempre muito importante. PagBet, acertou, tá pago. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, vamos fazer aqui um raio-x da equipe do Fluminense, destacando o momento atual e também os principais destaques do adversário. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates. Não perdeu, portanto. Nesse período, colocou uma goleada bem positiva para cima do River Plate, uma goleada histórica em pleno Maracanã. 5-1, hat-trick de Germancano. Empatou com o Vasco por 1-1, empatou com o Flamengo agora, venceu o Cruzeiro e também venceu a equipe do Cuiabá. Nessa temporada, de modo geral, a equipe do Fluminense tem se defendido muito bem. Tem sido uma equipe capaz de agredir os seus adversários lá na frente, não à toa já marcou 57 gols nessa temporada, mas sofreu pouquíssimos gols lá atrás. No Campeonato Brasileiro, tem a segunda melhor defesa, ao lado do Santos, Atlético Mineiro e Cruzeiro, 5 gols sofridos apenas. E conforme eu já disse, o terceiro melhor ataque. Esse confronto, inclusive, contra a equipe do Fluminense, coloca frente a frente 2 estilos bem distintos. O Fluminense gosta de ter a posse de bola. Normalmente, em média, tem 63% da posse de bola durante um confronto. Já o Botafogo se sente confortável, mesmo que não tenha essa posse, porque quando tem a posse da bola, o Glorioso sabe muito bem o que fazer. Não é à toa que o Botafogo é tão eficiente. É o time mais eficiente do Campeonato Brasileiro. Precisa de 6,2 chutes para fazer um gol. Já o Fluminense vem logo atrás. 2 equipes muito eficientes. O Fluminense precisa de 6,8 para poder chegar ao gol. Ou seja, um confronto onde quem vacilar pode ver o adversário abrir o placar. 2 equipes muito, mas muito eficientes mesmo. 2 grandes ataques. O Germancano puxa a fila do lado de lá, o Tiquinho Soares puxa a fila do lado de cá. O Germancano, na minha opinião, melhor definidor. É o cara que realmente está lá para colocar a bola para dentro. Não é tão construtor assim. Já o Tiquinho tem essa característica. É um cara que participa muito da construção e da definição de jogadas. Nessa temporada, Germancano tem 24 gols marcados e responde por nada mais, nada menos que 42% dos gols que o Fluminense tem nessa temporada. Já o Tiquinho Soares responde por 28%, mas em compensação, em 23 partidas nessa temporada, são 21 participações diretas em gol.
A importância do Tiquinho no time do Botafogo é indescritível. Tiquinho Soares é foda. Na minha opinião, mais completo do que o Germancano, o que não significa dizer que a gente não tem que ter cuidado e atenção com o centroavante da equipe adversária. Justamente o contrário. O Germancano, por diversas vezes, é o grande alvo das jogadas do Fluminense com bola rolando. O Fluminense que gosta de atacar pelos lados do campo e busca Germancano sempre bem posicionado dentro da grande área. Trabalho muito importante para nossa linha defensiva. Cuesta, Adrielson, o Di Plácido, o Marçal, todos têm que ter atenção. Até porque o Germancano se movimenta dentro da grande área. Contra o Vasco, por exemplo, aquela chicotada na bola com um gol do Lima, que apareceu na posição de centroavante. Então é um cara que tem que ser vigiado sem a menor sombra de dúvida. Outros jogadores que precisam ser vigiados nessa equipe do Fluminense, naturalmente eu tenho que falar do Arias. É o motorzinho da equipe. Joga pela esquerda, joga pela direita e isso tem se tornado muito comum, inclusive, tá? O Arias não fica mais só de um lado do campo. Ele inverte constantemente. Vai cair em cima do Marçal, vai cair em cima do Di Plácido. Ou seja, os nossos dois laterais têm que ter muita atenção ao colombiano, que é o líder de assistências do Fluminense nessa temporada. São 9 assistências do Arias. A maioria deles, inclusive, justamente para gols do Germancano. Então é uma dupla que tem que ser vigiada. Mas essa dupla vira um trio quando a gente fala do Ganso. O Ganso tem 5 assistências nessa temporada e já balançou as redes algumas vezes. É um cara que, se tiver tempo e espaço, encontra aquele passe onde a gente acredita não tem como passar. Diante do River Plate, por exemplo, um passe magistral colocou o Samuel Xavier em condições de encontrar o Germancano na segunda trave. Precisamos vigiar o Ganso o tempo inteiro. A marcação nele tem que ser próxima. Dessa maneira, sem tempo e espaço, o Ganso não vai fazer aquilo que melhor faz. Esses passes na vertical, em direção ao gol, o que faz a equipe do Fluminense progredir. Além do Ganso, do Arias e do Cano, vale destacar também o André, que é peça fundamental nessa saída de bola do Fluminense. É um cara que dá equilíbrio e que desequilibra lá atrás. A saída de bola do Fluminense passa muitas vezes pelo André, que tem grande capacidade de distribuir passes tanto para a esquerda quanto para a direita, lançar, inclusive saindo de zona de pressão. Então o André, que é um grande jogador, todo mundo sabe disso, a gente precisa realmente ter um cara próximo dele ali. Se você dificultar a saída do Fluminense de forma limpa, naturalmente você pode evitar que boas jogadas sejam construídas. Além do André, também quero destacar a figura do Nino, que é o xerifão da zaga do Fluminense. Mas não só lá atrás é importante, lá na frente também. As bolas paradas do Fluminense sempre estão de olho onde o Nino se encontra. É um cara muito perigoso no jogo aéreo. Pode reparar, na bola parada, essa bola vai onde o Nino se encontra. Inclusive, a jogada é determinada pela maneira como o Nino está posicionado dentro da grande área. Se o Nino estiver pronto para atacar o espaço, essa bola pode vir no primeiro pau. Se o Nino estiver ali na marca do pênalti, essa bola pode vir na segunda trave. O Fluminense vai cruzar onde os seus 2 zagueiros estiverem posicionados. Então o Botafogo tem que estar muito atento em relação a esses 2 atletas. Agora, sempre pensando no desvio. Tanto o Cano quanto o Ganso estão bem posicionados dentro da área. O Ganso, por exemplo, no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, deu uma assistência para o Nino depois de uma jogada de escanteio. Bem posicionado, se colocou ali no segundo pau, conseguiu passar essa bola para o Nino, que acabou abrindo o placar diante da equipe do Cuiabá, logo cedo, inclusive, naquele confronto. São jogadores importantes, 5 aqui que eu destaquei, mas é claro que existem outros atletas que também têm o seu papel de relevância. Por exemplo, o Fábio, um goleiro que tem feito boa temporada, tem sido pouco vazado, muito por conta do trabalho defensivo de toda a equipe do Fluminense, mas também porque tem feito boas defesas, especialmente em finalizações de fora da área. Várias vezes as equipes adversárias não conseguem pisar na grande área do Fluminense e arriscam de fora da área. E mesmo as bolas mais difíceis, o Fábio tem conseguido fazer boas intervenções. O time do Fluminense, coletivamente falando, costumava jogar de uma forma muito padronizada. Um ataque funcional que colocava 7 jogadores do mesmo lado do campo. Sabe aqueles exercícios de aquecimento que a gente vê quando tá no estádio? Uma parte com colete, outra parte sem, e os caras tendo que manter a posse de bola?
Pois é, o Fluminense faz aquilo durante as partidas. No Campeonato Carioca, por exemplo, o Botafogo soube neutralizar muito bem, fazendo o balanço aqui de um lado para o outro. O Fluminense colocava 7 jogadores aqui, sempre em busca de criar superioridade numérica, mas o Botafogo, muito bem posicionado, não permitiu que isso acontecesse. Somente uma vez ou outra o Fluminense conseguiu escapar. Isso porque o nosso sistema defensivo estava muito bem posicionado e fazendo o balanço da maneira muito correta. Eu falei na ocasião, o Fluminense jogou os 90 minutos do mesmo jeito. 7 jogadores acumulados de um lado, 3 jogadores do outro para ter essa inversão rápida. Só que de lá para cá, o time do Fernando Diniz começou a ganhar uma outra cara. Não ataca mais só dessa maneira. O Fernando Diniz conseguiu fazer com que a equipe do Fluminense também tivesse o jogo posicional, também pudesse variar a sua forma de construção. E isso cria uma imprevisibilidade que a defesa do Botafogo vai ter que estar muito atenta. Então, quando o Fluminense estiver com essa posse de bola, a gente vai precisar ter muita atenção na distribuição das peças que a equipe do Fluminense vai ter em campo. Isso vai ser fundamental. Os duelos individuais vão ser fundamentais. O Arias, por exemplo, gosta de pegar essa bola e arrancar, partir com ela em velocidade. E é um cara que faz isso muito bem. O Lima chega para finalizar de fora da área, elemento surpresa, já fez gol dessa maneira, inclusive. Também temos que ter atenção a ele. O Ganso, conforme eu disse, pressão no homem da bola. A mesma coisa vale para o André, para dificultar a saída de bola da equipe adversária. Agora, se o Fluminense gosta de ter a posse de bola, naturalmente, com o ímpeto ofensivo que a equipe deles possui, acaba sobrando espaço lá atrás. E os ataques rápidos da equipe do Botafogo vão ser fundamentais, e especialmente olhando o lado do Júnior Santos. Sabe por quê? Porque o Fluminense vai ter que improvisar na lateral esquerda o Guga, que já não é tão grande jogador assim pelo lado direito. Pelo lado esquerdo deve ter dificuldade. Lado esquerdo do Fluminense que está fragilizado, já que o Keno não está disponível. Tá jogando por ali o Pirani, que não é o mesmo nível. O Keno vem fazendo boa temporada. Já deu boas assistências, inclusive, para gols do Germancano. Então, assim, a gente tem um lado esquerdo da equipe do Fluminense que pode ser a nossa válvula de escape. Esse 1 contra 1, esse enfrentamento Júnior Santos e Guga pode nos ser amplamente favorável. Além disso, a própria bola nas costas. A zaga do Fluminense hoje tem Felipe Melo e Nino. E o Felipe Melo já é um veterano, joga pelo lado do Júnior Santos. Ali pode ser a porta de entrada para que a gente consiga chegar ao gol. O que não significa dizer que a gente não pode explorar o outro lado, já que o Samuel Xavier gosta de apoiar, faz dobradinha muito perigosa com o Arias, mas acaba deixando espaço nas suas costas. Você lembra como foi o gol do Botafogo no Campeonato Carioca? Foi justamente pelo lado direito da defesa do Fluminense. Tava lá em cima o Samuel Xavier, o Vitor Sá explorou o espaço, o lançamento do Tietê saiu na cara do Fábio. Isso pode voltar a acontecer, porque o Fluminense sobe. Mas repito, ele sobe, mas até que faz uma boa recomposição. A recomposição do Fluminense não é tão lenta assim, mas sendo surpreendidos, isso pode criar muita dor de cabeça para a equipe adversária. Então, Fogão, de forma resumida, são 3 pontos principais que a gente tem que ter muita atenção nesse clássico contra o Fluminense. O Nino pelo alto, o Germancano por baixo e as linhas de passe buscando criar superioridade numérica em relação à nossa equipe. O Fluminense vai buscar fazer isso. E se essa superioridade acontecer, a gente pode se enrolar. Simbora, minha gente! Dá para vencer o Fluminense e seguir na liderança do Campeonato Brasileiro sem a menor sombra de dúvida. Fechou? Um grande abraço e até a próxima!